Salmo 18, depois eu entro na mensagem. Salmo 18. Salmo capítulo 18. Quem achou, diga graças a Deus. Olha só o versículo de número 32. Versículo 32. Salmo 18, versículo 32. Deus é o que me cinge de quê? De força, e aperfeiçoa o meu caminho. Deus é o que me cinge de força. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu estiver diante de uma luta, eu tenho que acreditar que não é pela minha força que eu vou vencer. Não é pela minha capacidade que eu vou vencer. Porque Ele é que me cinge de força, Ele que me arma, Ele que me reveste. Tanto que a gente vê Paulo falando aos Efésios sobre a armadura, né? E ali é bem claro quando fala assim, ó, revestivos de toda a armadura do Paulo, do João. De quem? De Deus. E o bom é que a armadura de Deus cabe em todo mundo, pessoal. Não é igual a de Saul, que o Davi colocou e falou, esse negócio aí não dá nem para eu andar direito. A armadura de Deus, quando ela está sobre você, você não perde nenhuma das suas habilidades. Pelo contrário, você não vive nem pelas suas habilidades. Você vive pelas habilidades de Deus, pela capacidade de Deus. Quando você encara uma situação olhando para as suas forças, você vai falar assim, eu não sei como agir. Quando você encara uma situação olhando para aquele que está na tua vida, você vai saber muito bem como agir. Deus é aquele que me cinge de força. Aí ele fala mais, no versículo 33, faz os meus pés como os das servas, e põe-me nas minhas alturas, adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Os braços de quem? De quem são esses braços? De Deus? Ou os nossos? Quando você tem a força de Deus com você, você faz algo que qualquer ser humano normal não faz. Você consegue alcançar coisas que um ser humano normal não consegue. Eu sempre falei para Deus que eu não quero viver o que todo mundo vive, porque todo mundo já vive. Se há uma diferença na vida daquele que serve a Deus, na vida daquele que não serve, eu quero essa diferença na minha vida. Eu quero essa diferença na minha casa. Você tem que falar a mesma coisa. Isso não é ser arrogante, prepotente, não. Isso é você reconhecer o Deus que está na sua vida. Todo mundo consegue de uma forma natural. Eu quero conseguir de uma forma sobrenatural. Deus pode me dar muitas coisas de forma natural, mas aqui está dizendo que os meus braços podem quebrar coisas que Ele, sem a força de Deus, não quebraria. Os seus pés podem alcançar coisas que com Deus, que sem Deus você não alcançaria. E é isso que nós temos que ver, que entender. Aí ele fala mais, olha só, no versículo 35, também me deste o escudo da tua salvação, e a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Se fosse a ira de Deus, nós estávamos todos fritos. É a mansidão de Deus, é a misericórdia de Deus que é o motivo principal de nós não sermos consumidos. E aqui ele fala da mão direita. A mão direita, sabe o que ele quer dizer? É espiritual. É espiritual. A tua mão direita me susteve. Ou seja, se você não for uma pessoa que atenta para as coisas espirituais, você não consegue ficar de pé. Se você não for uma pessoa que se atenta para a palavra de Deus, você não vai conseguir ficar em pé. Porque eu já vi muitas pessoas que disseram, vou com Deus até o fim, daqui a pouco não foram mais. Mas por quê? Porque se afastaram daquilo que nunca deveriam se afastar, que são das questões espirituais. Nós precisamos estar firmes espiritualmente sempre.
E Ele vai aperfeiçoando o nosso caminho. Ele não abençoa a gente porque somos perfeitos. Ele não abençoa a gente porque nós não temos falhas. Ele abençoa pela mansidão dEle, pela misericórdia dEle, pelo nosso crer, pela fé. Porque somos povo dEle, aceitamos Jesus, somos de Deus. Mas Ele abençoa até o ímpio. Ele usa até um justo para ser bênção para o ímpio. Por exemplo, José. Deus abençoou o Egito por causa de quem? Deus usou José para abençoar todo aquele Egito. E abençoou não só o Egito, mas abençoou até os irmãos dele lá, que depois tiveram que ir lá e, buscar trigo. Deus pode abençoar, irmãos, pessoas que nem conhecem a Deus, que são até idólatras, que são até babilônicos, que são até egípcios, só para você entender o contexto da mensagem. Ou seja, por causa de você. Por causa de você. Você pode ser uma bênção de Deus para muitas famílias. Você pode ser uma bênção de Deus para a sua casa, para a sua família. Está até comentando com os irmãos aqui no discipulado. É bom falar porque você, como membro da igreja, você tem que começar também a exercer a sua fé, porque a obra de Deus não é para ser feita só pelo pastor, o pastor não só. Jesus fazia a obra, mas levantou um monte de gente para fazer também, aí a multiplicação aconteceu. Eu falei para eles, que tem gente que gosta de arrumar trabalho para o pastor. Isso não aconteceu aqui, tá? Isso é um exemplo que eu usei, tá? E aí a pessoa fala assim: pastor, o meu vizinho está precisando de uma oração. O senhor pode ir lá? Ele é obreiro, por que ele não vai? Pastor, tem um parente meu que está internado. O senhor pode ir lá? E se eu não puder, ele morre? Você não vai? Se eu não puder, ele morre porque você não vai. Gente, o meu sogro, ele aceitou Jesus. E não foi por causa da minha pastora que foi lá visitar ele. E nem por causa de obreiro nenhum que foi visitar ele. E eu não fiquei magoado nem com a minha pastora, nem com obreiro nenhum. Porque Jesus falou assim, ó: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda fará maiores. Se Deus me levantou nessa família, é para eu ser bênção nessa família. Se Deus te levantou nessa família, é para você fazer a diferença na sua família. Você tem que aprender que você tem que se consagrar também para você fazer a obra de Deus. Acontece alguma coisa de madrugada, o pastor liga para o pastor colocou o telefone naquele dia para... silenciou, falou: vou silenciar tudo aqui. Jesus não vai cobrar do pastor não, vai cobrar da pessoa que foi ligar para o pastor, podendo ela fazer a obra. Você tem que aprender a fazer a obra. Eu comecei a fazer a obra na minha casa, e é na nossa casa que começa. É um filho que vem: papai, estou com dor aqui, vamos orar, filhinho. Papai, vamos orar, filhinho. Papai, e o filhinho começa a ver na vida dele, sabe o que? A resposta da sua oração. Aí o filhinho vai começar a ver que você é de Deus, ele vai respeitar o que sai da sua boca. É assim que você ensina a criança o caminho que deve andar. Não é como os escribas e os fariseus. Os escribas e os fariseus, eles estabeleciam: ó, a lei é essa, vocês têm que obedecer, tal, mas eles não tinham testemunho, não cumpriam a obra de Deus na sua própria casa, na sua própria família. Então vamos funcionar, corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem que funcionar. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Faça a obra de Deus na sua casa. Você vai conseguir, não que seja errado, tá? Não que seja errado, mas você vai conseguir, com a habilidade de Deus, com a força de Deus, quebrar muita coisa que sem Deus você não conseguiria. De duas umas: ou a pessoa não faz algo porque está em pecado, ou porque está em pecado, ou porque não crê, que é pecado, ou porque não tem fé, que é pecado. Então, ou é porque está em pecado, ou porque está em pecado. Nós temos que fazer a obra de Deus. A Bíblia diz que ovelha gera ovelha. Nós precisamos fazer a obra de Deus. Se você perceber, são mensagens que Deus está dando para nós, mensagens para nos fazer até mesmo pessoas lá fora. Meu Deus, não como qualquer
qualquer religioso, não. Mas pessoas que têm uma fé verdadeira. Pessoas que oram e Deus opera. Isso pode acontecer com você, com qualquer um de vocês. Com qualquer um de vocês. Se você olhar para você, você vai dizer: não tenho condições. Mas se você olhar para o Deus que está na sua vida, você vai dizer: Deus me cingiu de força. Deus me cingiu de poder. E eu enfrento, passo, vou vencer. Pastor, me ajuda em oração, vou ajudar em oração. Se for necessário, pastor, vai também. Porque Jesus não entrou na casa de todo mundo, entrou? Sim ou não? Não. Mas ele fez discípulos para entrar onde ele não podia entrar. Porque ele, como ser humano, ele não poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele, como Deus, sim. Está em todos os lugares, ele é onipresente. Mas ele, como ser humano, ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, por isso que ele levantou pessoas. Levantou 12, dos 12 foram 70, depois voltaram para os 12, depois fizeram a obra, eles foram multiplicando. E glória a Deus, chegou até mim e você. E o corpo não pode parar de funcionar. O corpo tem que continuar funcionando. Porque o propósito de uma igreja é gerar ovelhas, é ganhar almas. A gente tem que até fazer um propósito aqui. Fazer um propósito de hoje em diante. Até julho do ano que vem, nós vamos ter 3 vezes mais pessoas que nós temos aqui. Porque foi para isso que Deus nos levantou. Chamou um, não quer, vai chamar o outro, não quer, vai chamar o outro, quer. O outro não quer, o outro não quer, o outro quer. O outro quer, o outro não quer, o outro quer. Vai assim, vai. A melhor evangelização não é a televisão. A melhor evangelização não é as redes sociais, não são as redes sociais. A melhor evangelização é você procurar aquela pessoa que te conhece, sabe que você é uma pessoa de bem, sabe que você é uma pessoa que tem testemunho e sabe que o que você fala é verdade. Porque aquela pessoa vai dar crédito a você. Mais do que crédito àquela pessoa que ela está vendo na televisão, que ela nem sabe quem é. Diante de tantas coisas que estão acontecendo por aí, diante de tantos escândalos que estão acontecendo por aí, se você for testemunho dentro da sua lar, dentro do seu lar, aonde você convive, se você for testemunho de Cristo verdadeiramente, meus irmãos, sabe o que vai acontecer? Aquela pessoa vai parar para te pedir oração. Aquela pessoa vai parar e vai dizer: sabe o quê? Eu quero ir na sua igreja. Onde você está indo servir a Deus? Aonde você está indo adorar a Deus? É verdade ou não é, gente? É. Porque você é uma pessoa que tem amigos, tem relacionamento, e você inspira confiança para as pessoas. Porque é desse jeito que tem que ser. Você é uma pessoa de Deus, uma pessoa que não fala mal de ninguém, uma pessoa que é fiel a Cristo, que tem testemunho de Deus na sua vida. Uma pessoa que não trai a mulher, que não trai o marido. Uma pessoa que está sempre ali na presença de Deus. Ou ainda que você foi uma pessoa que não prestou no passado, irmãos. A Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. As pessoas vão olhar para você hoje e vão falar assim: o que aconteceu com você? É ou não é? E você vai falar: Deus mudou a minha vida. Como que mudou a sua vida? Você vai evangelizar. Essa é a maior obra que tem. Agora não pode ficar em cima do muro. E com a força de Deus você vai alcançar. E quando você olhar para uma pessoa, não diga: essa pessoa não tem jeito, essa pessoa não tem condições, essa pessoa é isso, ou essa pessoa é aquilo. Diga: Deus me cingiu para fazer essa obra. Deus me deu força, Deus me deu o Espírito Santo para ganhar essa pessoa para Ele. Deus me deu o Espírito Santo para eu trazer essa pessoa para o reino de Deus. E aí o Espírito Santo, eu acredito muito, que quando a gente prega, o Espírito Santo, quando a pessoa ela é uma pessoa voltada, ela vai abrir o coração para Deus, o Espírito Santo vai dilatando o coração da pessoa e a pessoa sabe muito bem que é Deus que está falando com ela. Que é Deus que está falando com ela. Você vê como Deus é. Um dia eu estava orando por uma pessoa, orando, e essa pessoa um dia apareceu na igreja. E a gente assustou, do nada a pessoa apareceu na igreja. Eu falei: o que aconteceu? Que a pessoa apareceu na igreja. Aí sabe o que aconteceu? Um dia na madrugada, uma quinta-feira de madrugada, uma moça chamou essa pessoa no WhatsApp, e essa pessoa foi olhar tal, e era uma moça cristã. E essa moça cristã começou a ser usada por Deus, irmão. Mas deu-lhe uma surra na palavra.
Porque tem gente que tem que tomar uma surra, tem gente que tem que ouvir Deus te ama, mas tem gente que tem que tomar uma surra e Deus sabe como falar com cada um, né? E aí falou, e aquela pessoa depois daquilo não conseguiu mais dormir. E quando foi no domingo seguinte, a pessoa apareceu na igreja. Você vê como que não é pela nossa força? É pela força de quem, pessoal? De Deus. É pela força do Senhor. Aí diz mais aqui. Minha folha virou aqui, peraí. Aqui. Com a mansidão me engrandeceu. 36. Alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Porque se o artelho vacilar, né, ó, você torce o pé. Alargaste os meus passos. O que é isso? Nós temos um limite na nossa passada. Mas com Deus, irmãos, o nosso passo fica maior. Com Deus o nosso passo fica maior, porque Ele nos cingiu de força. E o que mais, pastor? Agora o 37 eu queria falar com vocês. Povo de Deus, não seja passivo. Povo de Deus, se levante. Povo de Deus tem que entender o poder que está na vida deles. Olha o que o salmista Davi disse: persegui os meus e não voltei, senão depois de os ter consumido. Persegui os meus, você entendeu? Persegui. Você sabe o que é isso? É você falar assim: olha aqui, Satanás, agora você vai ver. E eu aprendi que não é pela minha força, mas é pela força de Deus. Pastor, eu não entendo o que está acontecendo com a minha vida financeira. Satanás, você vai sair. Está pensando o quê? Eu tô na presença de Deus? Que história é essa? Você não vai prevalecer. Você está querendo fazer uma gracinha aí? Eu me levanto contra você. Me levanto contra você por quê? Porque eu sou de Deus. E você vai ter que sair em nome de Jesus. Tá vendo o inimigo deitando e rolando no filho? Ah, que história é essa? Toda hora má notícia? Agora o negócio vai engrossar pro lado do inimigo. Que eu vou entrar em oração e vou perseguir. Se ficar passivo, ficar acomodado, ficar jogando a responsabilidade para Deus fazer, que é nossa, Deus não vai fazer não. Tem coisa que você tem que engrossar o caldo mesmo. Tem coisa que você tem que ir para cima. Se você não for para cima, irmão, você é destruído. Ah, eu não aguento mais. Ah, dá vontade de morrer. Vai falando isso. Ah, dá vontade de abandonar tudo. Vai falando isso. Que pensamento de derrota, irmãos. Ah, dá vontade de largar tudo. Ah, dá vontade de morrer. Ah, dá vontade disso aqui, dá vontade daquilo ali. Talvez o seu problema é que você sempre seguiu a sua vontade. Você tem que se levantar e falar assim: eu vou perseguir os meus inimigos. Sabe por quê? Porque os meus passos, cada passo que eu der, é maior do que, é além do que normal, porque Deus está nos meus passos. E por mais que Ele tenha habilidade, eu estou dando passadas pelo poder de Deus. Nas minhas mãos não tem a força da carne somente que Deus me deu, mas tem a força que vem do Espírito Santo. Tem o poder que vem do Espírito Santo. Tem o poder que vem de Deus. Ele que me cinge de força. Eu vou perseguir esse inimigo. Você sabe que a gente está acostumado com o inimigo já. Filho, marido, esposa, já está fazendo há muito tempo o que não deveria de fazer. E a pessoa fala: está na mão de Deus. Está na mão de Deus, não está na tua, irmão. Está na tua, é tu que tem que dobrar o joelho e orar. É tu que tem que se colocar diante de Deus. É tu que tem que se consagrar pelaquela vida. É você que tem que se colocar diante de Deus. Pastor, eu não sei mais o que fazer. Bom, você fez tudo o que tinha que fazer na Bíblia? Fiz. Agora é só ficar firme. Ainda não está na mão de Deus, está na tua, tá vendo? Porque a Bíblia diz: se você ficar firme, a luz de Deus vai brilhar no seu caminho. Se você não ficar, a luz de Deus não brilha.
Está na nossa mão a obra de Deus. Está na nossa mão. Tem coisa que nós é que temos que fazer. Persegui os meus inimigos e os alcancei. E eu não voltei, não volte, não retroceda. Tem gente que no sentido de voltar é a pessoa parar de lutar sobre aquilo, desistir, recuar. A Bíblia diz que ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. O Senhor Deus deixou essa mensagem para nós. Ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá. E não tardará. Nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas somos daqueles que perseveram para a vida eterna. Que prevalece para a vida eterna. Até na semeadura, a palavra de Deus mostra em Gálatas capítulo 6, que nós só vamos colher se nós não desfalecermos. Se nós, não, eu vou voltar aí, pode deixar aí, eu só citei aqui. Se a gente não desfalecer, se a gente desfalecer, a gente pode perder. Não desfaleça de jeito nenhum. Aí o versículo seguinte, isso. Ah lá, atravessei-os de sorte que não puderam. Tem que acontecer isso. Tem que acontecer isso. Meu Deus, eu vou para cima agora desse inimigo. Eu vou vencer ele, ele nunca mais vai se levantar. Você sabe que isso pode acontecer? É guerra, é luta, é batalha. Mas chega uma hora que Deus honra você de tal maneira que a porta que Ele fecha ninguém abre, que a porta que Ele abre ninguém fecha. O inimigo vai passar longe da sua casa. Nem na porta da tua casa ele vai poder passar mais. E a bênção de Deus na sua vida vai ser perpétua enquanto você durar aqui, e depois eterna. Eu fico vendo a bênção que o Saul perdeu, quando Deus ia estabelecer o reinado dele para sempre. Eu entendi aqui que Deus, Ele tem um momento na nossa vida que Ele fala, basta, chega. E Ele estabelece na sua vida a bênção e ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. A ponto dele não poder mais se levantar. Caíram onde? O que Deus falou lá em Lucas 10:19. Deus te deu poder e autoridade para pisar. Pisar. Não é o diabo que tem que pisar em você. É você que tem poder para pisar nele. E a Bíblia diz assim, ó, como imaginar a sua alma, assim é. Se você se levantar para orar hoje, falar assim, ó, a partir de hoje eu entendi. Eu não vou mais aceitar essa luta na minha vida, não. Eu sei que no mundo teremos aflições. Mas eu não aceito esse negócio está demais. Que história é essa? A minha vida muda hoje. Sabe aquela decisão do coração que você toma? Deus abençoa as decisões do nosso coração, dos nossos corações. Deus abençoa. Você pode se levantar hoje e falar assim, é o seguinte, para o mundo espiritual. Olha aqui, Satanás. Até hoje você ficou fazendo gracinha aí, me enganando, achando. Mas agora eu entendi. Eu tenho a força. Já ouviu essa frase? É igual um dia, olha como a mente dos jovens são, né? Um dia eu falei uma frase aqui, eu falei assim, deixa acontecer naturalmente. Aí um jovem que gostava de escutar a música do mundão, ele começou, pastor, deixa acontecer naturalmente. Valeu? Já foi pro pagode lá, né? Do Alexandre Pires, eu acho, né? Aí eu, sei lá, eu não guardo música de nome de ninguém, não. Aí agora eu falei assim, eu tenho a força. Você lembra dessa frase? Nós temos a força mesmo, né? Atravessei-os de sorte que não puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. 39. Pois me cingiste de força. Para o quê? Para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim
A luta de Davi era física, a nossa luta é física. A nossa luta é o quê? Espiritual. Olha o 40. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem o livrasse. Até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como pó diante do vento. Que coisa, hein? Deitei-os fora como a lama nas ruas. Você já pegou um pó assim diante do vento? Assim é teu inimigo. Assim é teu inimigo. Hoje é dia de esmiuçar ele, ó. Hoje é dia de esmiuçar ele. Esmiuçar. Isso aqui é muito forte, mano. Mas por que é hoje, pastor? Porque no Salmo 46:1 diz, vai lá. Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro para amanhã. Presente é quando? Agora. Quando que ele vai esmiuçar os nossos inimigos? Hoje. Agora. Enquanto eu estou pregando, Deus já está esmiuçando os inimigos já. Que a palavra de Deus tem poder. Então, diante disso, abra lá, aí no Salmo 46 mesmo, deixa eu abrir aqui mesmo. Salmo 46, versículo 9. Fala para o seu irmão, se prepare para receber boas notícias. Ó, olha para mim. Hoje de manhã eu saí da tela aqui, ele ficou olhando, Deus está fazendo na obra, ele ficou olhando para o lado e eu saí da tela, vim para cá assim, aí eu peguei e voltei, aí eu voltei, aí eu vim para cá, dei uma olhadinha, a câmera parada, eu falei, será que ele abriu a tela? Aí eu olhei para o computador, né, ou para o meu retorno aqui, aí eu falei, vou dar mais uma andadinha, aí ele olhou para mim e fez assim, ó, aí eu falei, saí da tela. É que o pastor cisma de andar, né, Júlio? Bem na hora que você vai coçar a perna, né? Meu Deus abençoado. Vai casar, pessoal, sábado. Feliz da vida. Acabou o jejum, né, Júlio? Acabou o jejum. Tá dando risada à toa aí. Deus abençoe. É assim que é de Deus, né, pessoal? Assim que é bom. Vamos lá. Ele faz cessar até o fim da terra. Ele faz cessar as guerras. Ele pode chegar hoje e falar assim, ó, acabou, chega. Já fez muita guerra com ele, já fez muita guerra com ela. Chega. Deus é um Deus que faz cessar as guerras, irmãos. Deus hoje pode te visitar com paz. O culto de hoje, esse jejum, esse propósito, pode ser um divisor de águas na sua vida. Alguns cultos da minha vida foram divisores de águas para a minha vida. Participei de tantos quantos eu pude participar. Mas existiram aqueles cultos que foram os meus cultos. Que foram os cultos que foram divisores de águas para a minha vida. Eu acredito que você teve cultos assim também. A gente não sabe o dia da nossa visitação. A gente não sabe. Participei de muitas vigílias, participei de muitas coisas. Coisas que eu vi que Deus respondeu materialmente, naturalmente. Mas eu sei que todos os cultos Deus agiu de forma que essa palavra está sendo ministrada, perseguindo os inimigos, perseguindo os inimigos, perseguindo os inimigos, perseguindo os inimigos. Chegou uma hora que Deus falou assim, ó, acabou. Tem uma bênção que Deus colocou na minha vida que Ele falou que é para sempre, ninguém tira. Nem Ele tira. É para sempre. Agora eu tenho que honrar que não foi pela minha força, foi pela força de Deus. Foi pela força do Senhor. É tão gostoso, irmãos. É tão maravilhoso. É tremendo você servir a Deus de verdade. Estar na presença de Deus de verdade. Ele faz cessar as guerras. Acabou.
acabou, não tem mais, não vai fazer mais, acabou, aqui está meu filho, acabou. Deus não pode negar a sua palavra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Ai, está vindo contra? Capeta, você está vindo contra? Tem tem carro de fogo? Tem lança para lançar? Tem? Então você tem. Tá bom. Olha lá. Deus quebra tudo. Fala para o seu irmão assim, Deus está quebrando tudo nessa noite. Fala para ele. Deus quebra tudo. Deus quebra tudo. Tem gente aqui que Deus obrigou a caminhar 2 milhas de manhã e à noite. Sabe por quê? Porque a palavra da manhã não foi a mesma da noite. Deus está quebrando tudo. Deus está honrando a sua fé, a sua obediência, a sua perseverança. Mesmo que você não queria, mas Deus está honrando. Mesmo que Deus está honrando. Verdade. Deus está fazendo. Sai daqui, mosca. Deus honra tudo. Cada coisa que acontece no culto, né? Versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu... Você quer mais alguma declaração fora essa aqui? Está angustiado? Está impaciente? Deus está mandando você ficar tranquilo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Salmo 3. Salmo 3. Depois de tudo isso, nós vamos perseguir os inimigos. Salmo 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há socorro para ele em Deus, ou não há salvação para ele em Deus. Talvez muitos estão dizendo isso, olhando e falando: não tem jeito, caso perdido. Não. Sabe por quê? Porque quem está dizendo não é Deus, são muitos. A única pessoa que não pode falar, pode ter essa declaração sobre a sua vida, é você. Você não pode ter essa declaração sobre a sua vida. Qual é a declaração que você tem que ter sobre a sua vida? Embora tenham se multiplicado os seus inimigos, Deus é o socorro presente no dia da tribulação. Aquietai-vos e sabeis. Você pode falar consigo mesmo. Aquietai-vos, Paulo, aquietai-vos, aquietai-vos. Sabei que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. No Salmo 100, ali fala: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. O Senhor é bom. E não foi Ele, mas não fomos nós, mas Ele que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Está no versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hino. Louvai e bendizer o seu nome, porque o Senhor é bom, é eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração em geração. Então eu vou cantar, vou celebrar, eu vou louvar a Deus, porque a vitória é minha, irmão. A vitória é sua. A vitória é da sua casa, você é de Deus. E aqui no capítulo 3 de Salmo, ainda, no versículo de número 3, todo mundo dizia de Davi que não havia salvação para ele. Todo mundo falava: está morto, já era, isso aí não tem jeito não, está debaixo de maldição, sei lá o que for, o que falam. Só que o Davi continuava confiando em Deus, o mesmo que perseguiu seus inimigos. E aqui ele está dizendo no versículo 3: mas tu, Senhor, é para mim um escudo. Em outras palavras, tudo que
estão falando de mim vai bater e vai cair. O Senhor é o meu escudo. As palavras que estão sendo proferidas a meu respeito não vão prosperar. Tem muita gente dizendo, não há salvação para ele em Deus. Tem muita gente dizendo, não há salvação para ele em Deus. Não há salvação para ele em Deus. Mas o Senhor é o meu escudo. Então, Deus, se encarrega aí, ó. Coloca o escudo aí, ó. Bate e cai. Não é bate e volta não, porque bate e volta é vingativo, tá? É vingança. Negócio de vingança aí não está no coração de quem é de Deus, não. A Bíblia fala para amar os inimigos e orar por aqueles que vos perseguem e por aqueles que vos maltratam, né? Tem gente que quando está num relacionamento, ou tem gente que quando é ofendido, ele espera só a oportunidade para ele bater, para ele devolver o que fizeram com ele. Não faça isso não, não tenha isso no seu coração não, que Deus vai te exaltar a cada dia, né? Deixa falar o que quiser falar. Muitos falaram de Davi também, não vão falar de mim, não vão falar de você. Agora o que importa é se aquilo é verdade ou não. Se aquilo é verdade, a pessoa tem que falar assim, não é verdade, se limpar e pronto. Se não é verdade, Deus, Senhor é meu escudo, coloca aí. E aí toda palavra de maldição vai bater e vai cair, vai bater e vai cair. Porque assim acontecia com a flecha. Eu nunca vi uma flecha bater no escudo de Deus e voltar. Eu nunca vi uma flecha bater no escudo de um soldado e voltar. Ela bate e cai, ela bate e fica no escudo. Mas ela não volta. E que não volte nada para aqueles que desejam mal para a gente. Que volte a nossa oração, pedindo a bênção de Deus sobre eles, sobre a família deles, porque tem família, tem filhos e estão cegos. Porque quem é de Deus nunca vai levantar a voz para falar nada com outra pessoa que é de Deus. Não vai falar. E se falar, se pede perdão logo de pronto, porque não tem um justo sequer que não é. Fala, Deus, tem misericórdia de mim. Amém, Jesus? E vai lutando contra aqueles sentimentos. E Deus vai limpando o coração. Deus, o Senhor é o meu escudo. Estão falando, mas não vai prosperar o que estão falando. O que vai prosperar é o que o Senhor vai fazer na minha vida. O Senhor é o escudo para mim, a minha glória. E o que? O que exalta? Deus vai exaltar a sua cabeça. Deus vai exaltar a sua cabeça. O 4. Com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele ouviu-me desde o seu santo monte. E eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Eu gosto muito desse versículo, porque mostra que quando a pessoa confia em Deus, ela ora e ela consegue descansar. Ela ora e ela confia. Estava conversando esses dias com uma senhora, que ela vive intensamente sem dormir. Vive sem dormir, vive depressão, numa situação difícil. Eu estava conversando com essa senhora e falei para ela, falei assim, olha, a senhora é uma mãe super protetora. E a senhora fica muito assim, triste, quando alguma coisa acontece com os seus filhos. Você fica triste. E aí sabe o que acontece nessa hora? Você fica trazendo um problema que você não tem condições de resolver para você. Você não tem condições de resolver. E você está mais ou menos igual o Jó. Você está orando, mas você tem medo e você tem receio. Você é de Deus. Você é de Jesus. Mas você tem que crescer um pouco mais na fé. A sua parte emocional fala muito ainda. E não pode. Quando você fizer uma oração, você tem que ter aquilo como um assunto resolvido. A Bíblia diz que Deus acampa os anjos ao redor daqueles que o livram, aqueles que o temem, e livra de todo mal. Então não é a sua preocupação que vai guardar o seu filho ou vai guardar a sua filha. Por isso que sempre o seu filho e a sua filha estão sendo tocados. Por isso. Sempre estão sendo tocados. Por quê? Porque você não acredita em Deus ainda. Por quê, pastor? Porque quem acredita de verdade, dorme depois que ora. Então, aprenda a dormir depois que você orar. Foi dormindo que Deus foi... E foi num sono profundo que Deus preparou uma mulher e trouxe para Adão. É dormindo, é descansando em Deus, é confiando em Deus, que Deus prepara as coisas e traz para você. Você que é motorista, você consegue dormir? Outra pessoa dirigindo? É difícil, né, Rafael? Eu vi que a sua cara aí já... Sei lá, irmão. Ainda mais, por exemplo, se ele come uma faixa, hein?
É? Você é motorista, né? Você é motorista, eu sou motorista. Aí você vai dirigir do lado de um cidadão lá. Você não sabe quem ele é, não tem confiança nele ainda. Você dorme? Fique acordado para ele não dormir. Agora, você dirigindo, coloque seus filhos lá no banco de trás. Põe um cinto. Vão viajar. O que eles fazem? Todos eles. E até a mulher, né, dona Fabiana? Agora, né, que não dorme mais. Antigamente, vamos lá, pessoal, vamos. Vamos viajar, vamos para São Paulo, vamos. Aí teve um dia que o Jonathan queria que eu saísse do culto e fosse direto para São Paulo. Eu falei, você tá doido? Não, pai, eu acho que ele estava querendo ver a Carla. Você vê que a ansiedade é perigosa, mano. Ele estava querendo ver a Carla, eu acho que era isso. Não, pai, vamos lá, rapidinho. Sai daqui meia-noite, a gente vai. Falei, filho, sair daqui é tranquilo. E pode sair daqui até 10 horas, 9h30, 10 horas, 11 horas, é tranquilo. O duro é quando dá 2 horas da manhã, quando dá 3 horas da manhã. Quando dá 4 horas da manhã, aí vocês vão estar tudo dormindo. E eu? Falar, filho, tem uma coisa que a gente não pode deixar de ter, que é prudência. Então eu vou dormir até as 4, às 5 e a gente sai. E quando a gente for, aí vocês vão conversando comigo. Tudo bem? Tudo bem. Chegou em Três Lagoas, já estava dormindo. Mas dormiu por quê? Porque confia em quem está? Quem está dirigindo a sua vida? Quem está dirigindo a nossa vida? Quem está dirigindo essa obra? Deu para entender, pessoal? Então eu clamo, Ele é o meu escudo, eu clamo, eu oro, eu falo com eles, que os outros falam para mim, não interessa, não importa. A pior coisa é quando você decide as coisas pelos outros. Você tem que decidir as coisas entre você e Deus. Se você sabe da sua vida com Deus, acabou. Amém, Jesus? Deus mostra no dia do juízo que tem que mostrar depois. É Deus que faz a obra. Isso a gente tem que ser bem resolvido dentro do nosso coração. Você tem que saber quem você é diante de Deus. Isso é que importa. É isso que importa. Você saber quem você é diante do Senhor. E, irmão, Paulo tinha tudo para dar errado. Que falaram contra Paulo? Davi, Jesus. Então não importa o que fala, o que importa é, você está na direção de Deus, você está com Deus, deita e dorme. Ora, deita e dorme. Ora, deita e dorme. Tenha Ele como seu escudo. Tenha Ele como seu escudo, sabe por quê? Porque Ele vai te sustentar. Amém, Jesus? Versículo 6. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Ele está falando aqui, eles falavam dele, ó. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraram o dente dos ímpios. Ele está falando que a pessoa que pratica o que esse povo estava praticando em relação a Davi, só podia ser ímpio. A pior coisa é aquela pessoa que não se converte, que só toma um banho na piscina lá, ou no rio, seja lá onde for, não se converte e fica falando dos outros, da obra dos outros, da vida dos outros. São ímpios. Mas os ímpios, quem vai resolver com os ímpios é Deus, não é você, não sou eu. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a Ele pertence toda a vingança. Agora no versículo 8, a salvação vem do... Quem é povo de Deus, diga amém aqui. Então leia aqui o final. Olha lá. Sobre o teu povo. O que é maior, a bênção ou a maldição? Então você está livre. Então você está abençoado. Assuma isso na sua vida. Jesus Cristo foi maldição por nós na cruz do Calvário. Eu não posso aceitar a maldição na minha vida mais. Se levante contra isso que tem se levantado contra você.
Lute contra isso que tem lutado contra você. Porque o inimigo, ele é mais ou menos assim. O Kennedy Hagin conta isso numa experiência que ele teve. Ele tinha uma igreja, ele orava, buscava a Deus. E estava passando uma grande luta. E aí um dia ele orando no altar da igreja, orando, Deus deu uma visão aberta para ele. E o teto da igreja sumiu. Ficaram só as paredes. E sobre as paredes andava um demônio, como se fosse uma forma de um macaco, mas um macaco como se fosse um mutante, né? Porque o macaco mesmo foi Deus que fez, né? E aí ele começou, eu até fiquei olhando assim, nome feio, né? Macaco, né? Deus chamou Adão para colocar o nome dos bichinhos. Você acha que Deus não tinha um nome melhor do que macaco, não? Mas deixa aí, eu mandei ele colocar, deixa esse aí que ele colocou mesmo. Você sabe que o nome dos bichinhos foram escolhas de Adão, né? Não foi escolha de Deus, não. Isso é interessante, né? Chamou ele para participar ali das coisas, falou, coloca o nome aí. Falou, girafa. Né? Tá bem que os animais são irracionais, né? Ninguém deve estar xingando Adão, né? Mas tudo bem, voltando aqui para a palavra de Deus. Aí ele viu aquele ser, e aquele bicho pulou e foi para cima dele. Quando o bicho vinha para cima dele, ele dava um passo para trás, e o bicho dava para frente. Ele vinha. E assim foi. Aí Deus colocou no coração dele o que eu quero que você entenda nessa noite. Deus falou assim, eu te dei autoridade, por que você está andando para trás? Eu te dei autoridade, por que você está recuando? Porque a gente fica muito assim, impressionado com aquilo que a gente vê. Só que a Bíblia diz que o homem de Deus e a mulher de Deus não pode ver por vista. Não é? Tem que ver pela fé. Esses dias Deus me deu um versículo, agora quinta-feira. Eu estava orando sobre a economia do país, orando sobre isso, e Deus falou comigo assim, ó, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Acabou, não vou ser atingido, essa igreja vai prosperar. E você vai prosperar também, porque você faz parte dela. Então não importa, irmão, o que está acontecendo aí fora. O que importa é o que Deus falou comigo. É o que Deus falou com você. A mesma coisa falou no espírito dele. Por que você está recuando? E ele pegou, colocou a palavra no coração, e falou, Satanás, aqui não. E ele começou. Aí sabe quem começou a recuar? O bichinho. E ele foi, seguir, avançando. E ele foi. Quando ele deu a ordem, aquele demônio saiu, pulando, entrou numa boate, e aquela boate pegou fogo. Eu acredito que tem muita coisa, irmão, que acontece em determinados lugares, mas a vontade do diabo não fosse que acontecesse naqueles lugares, mas que acontecesse dentro da igreja. Mas a nossa oração, irmãos, faz com que todo mal caia por terra. E a gente, quando a gente vê alguma coisa, a gente tem que trabalhar dentro da legalidade também. Tem que trabalhar dentro da legalidade. Por que eu falo isso? Você sabe por que o demônio entrou nos porcos? Porque eles eram porcos, pastor. Porque não era autorizado comercializar porcos naquela região. Tem muita gente que entra por caminhos que são é de Deus, mas entra por caminhos que não estão dentro da legalidade. Aí eles dão legalidade. O diabo ele vai sempre pedir permissão para entrar quando há legalidade. Mas se nós não estamos dando legalidade, irmão, está na hora de se levantar e partir para cima. Digam graças a Deus. Se levantar e partir para cima. É mais custoso, é mais oneroso, é mais isso, é mais aquilo outro. Mas eu me protejo espiritualmente também. Eu me guardo espiritualmente também. E sabe por que os porqueiros, quando viram aquilo, ficaram chateados? Porque eram porqueiros. Eram porqueiros. Eles não estavam preocupados com a legalidade, estavam preocupados em ganhar dinheiro, seja de que maneira fosse.
E no dia de hoje existem os porqueiros também. Existe ou não existe? Mas só lá fora, dentro das igrejas também. Não importa pelo meio pelo meio que veio, importa que veio. Não, nós não podemos ser porqueiros. Nós somos de Deus. Se é de Deus, amém. Se não é de Deus, eu abro mão. Mas eu vou perder muita coisa, não tem problema. Eu não vou perder, eu vou ganhar. Porque a melhor coisa é você viver com a presença de Deus na sua vida. A melhor coisa é você viver com Jesus na sua vida. E diante de tudo isso, eu não poderia deixar de terminar o culto não, a pregação, lendo Isaías 60, versículo 1. Vai lá. Sobre você está a bênção de Deus. Você pode acreditar nisso? Diga amém, Jesus. Sobre você está a bênção de Deus. Eu estou me sentindo um cara super abençoado. Sabia? Super abençoado. Quando eu falo super abençoado é porque alguma coisa está acontecendo. Eu estou falando do amanhã. Alguma coisa está acontecendo aqui, pessoal. Mas o que é, pastor? Não sei. Eu não preciso saber. Eu preciso crer só. Eu só preciso acreditar. Esse negócio da pessoa querer saber as coisas é porque a pessoa não acredita na palavra de Deus, irmão. E tem que tomar muito cuidado. Depois você lê Jeremias 23. Depois você lê Jeremias 23. Fica muito cuidado no negócio de querer saber das coisas. É só ler a Bíblia que você vai saber de tudo. Amém, Jesus? Vamos lá. Levanta-te. Diga para o seu irmão, levanta-te. E o que mais? Resplandece. Por quê? E a tua luz é tua, tá? Não adianta ninguém, você tem que ter a tua. As 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. As prudentes tinham cada um a luz e tinham o azeite. As loucas tinham a luz, mas não tinha mais o azeite, a luz ia apagar. E elas foram recorrer àquelas que tinham, não adianta, a luz dele é a luz dele. Quando elas foram buscar, não deu mais tempo. Você tem que ter a tua luz. Levanta-te, porque já vem a tua luz. E a glória de quem? Vai nascendo sobre ti. Vai nascendo sobre ti. Aí olha o versículo 2. Porque eis que as trevas cobriram o que, pessoal? E a escuridão. Dá uma paradinha aí. A gente vê isso aí, né? A gente não vê isso aí no mundo? No mundo jaz o maligno. O mundo está sendo coberto por trevas. Eu não preciso nem falar aqui para não ser repetitivo, mas está diante dos nossos olhos no mundo como é que está. Mas olha só, lembra do versículo que eu falei do Salmo 91, 3? 1000 cairão. Deixa eu ver só se é o 3 mesmo, porque tem gente que fica assistindo a gente só para corrigir. É verdade. A pastora Janete colocou no Facebook assim, ó, a minha igreja, pronto. Aí um cara mandou uma mensagem lá de Três Lagoas. Ou é? As outras igrejas não são família? Tem gente que é, né? Eu não sei se é idiota que eu falo, não sei. Acho que é cego, sei lá, ou gosta de ficar atrapalhando a vida dos outros. Salmo 91, não é o 3 não. Olha aí, se você fosse me criticar, você estaria certo, tá bom? Vamos lá, qual que é? É o 7, ó. 1000 cairão, 10.000. E você? Agora, volta lá. No 60. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os 1000 à tua direita, 10.000 ao teu lado, é isso mesmo? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua, e você não será. Por quê? Sobre ti. Sobre quem, pessoal? Essa palavra é para quem? Para Israel, quando ela foi restituída. Sobre ti, Jerusalém. Sobre ti, povo de Deus que me aceitaram, que receberam a luz de Jesus, verdadeiramente. Sobre ti o Senhor virá surgindo.
e a glória, a sua glória, se verá. Uma coisa é você falar assim, eu sou de Deus. Outra coisa é a pessoa ver a glória de Deus na sua vida, né? Outra coisa é a pessoa ver a glória de Deus na sua vida. Gente, e Deus quer que essa glória apareça na sua vida. Sobre ti, a glória do Senhor virá surgindo. Aí olha só o que vai acontecer. Outra vez. E os gentios caminharão à tua luz. Pastor, ninguém me pede oração. Pastor, ninguém me pede oração. Pastor. Quando a glória de Deus, quando você tem a luz de Deus, os gentios, no caso aqui, está fazendo ainda, né? Está no Velho Testamento, hoje não tem mais isso. Gentios, judeus, vão colocar as nações, os povos, a humanidade, as pessoas virão até você. A sua luz vai atrair pessoas. A tua luz vai atrair pessoas. E os reis ao resplendor que te nasceu. O que são os reis? As pessoas, todos os seres humanos, mas tem aqueles que têm uma posição de honra, também vão respeitar o Deus que está na sua vida. Isso é bonito demais, né, pessoal? Isso é tremendo. Você pode ser funcionário de um lugar, mas aquele patrão vai ter temor, porque você não é qualquer um. Sabia disso? Sabia que tem muita madame aí que tem aquela senhora que faz a limpeza da casa, que cuida da comida, tudo. E a madame olha assim, quando eu falo madame, a pessoa que tem grana, né, o patrão, olha assim e fala assim, olha, meu funcionário é de Deus. Você tem alguém assim, madame? Não é de Deus? Ah, você foi ganhar por um peão, não foi? Ela deve a vida dela a um peão. Na fazenda, né? O peão pegou e falou mal da santa dela. Homem de Deus, teve medo de ser mandado embora não. E ela já estava preparando para mandar ele embora. Aí aquilo mexeu com você. Por que ele falava aquilo? Em um mês ela se converteu e batizou. Tá vendo? Mas tem gente que gosta de ser político, né? Tem gente que chega, nem fala, não, nem vou falar que eu sou evangélico aqui, senão vão me mandar embora. Não vão me mandar embora, vão nada, irmãos. A menina de Naamã foi o instrumento que Deus usou para Naamã ser curado da lepra. Olha que coisa bonita que Deus faz. Os gentios caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Vamos ficar na presença de Deus. Pastor, vamos orar? Vamos, mas de qualquer jeito. Nós vamos orar para resolver. Vamos orar para Deus abençoar a nossa vida.